Deus faz milagre. O que eu posso fazer é gastar menos ou ganhar mais. E não dá pra ficar se vitimizando e esperar do governo. Educação financeira não se aprende com a vida, se aprende estudando. Só que tem gente que conseguiu aprender com a vida. Tipo o teu caso, você aprendeu a vender e tal. Mano, bora, vamos lá. Só que tem gente que tá cometendo os mesmos erros desde sempre, né? Se a vida ensinasse sobre educação financeira, todo idoso seria rico. E não é o caso nem de longe aqui no Brasil, né? O dinheiro, pra mim, ele serve pra dar qualidade de vida, pra eu não depender de ninguém. Eu não quero depender do dinheiro dos meus filhos quando eu for velho. E tem um monte de gente que, infelizmente, depende. Entende? Tipo, filho, tô aqui com... Hoje, de cada 3 aposentados no Brasil, 2 ganham um salário mínimo. Eu não julgo essa galera porque elas não tinham a mesma facilidade que a gente tem. Porque a gente cresce num contexto que não é bem educado financeiramente. A gente veio de uma história que ninguém sabia. Agora com o YouTube tá popularizado. Seus pais trocavam ideia com você de grana? Ou pouquíssimo. Essa sua mentalidade foi muito mais conectada com a tua percepção? Foi intuitiva? Foi. O pobre, ele não sabe o que é ter dinheiro. Ele não sabe como é prazeroso, como dá paz, como... Que, cara, se você for ver, o problema financeiro, ele gera muito problema emocional. Ansiedade, estresse, depressão, divórcio, suicídio, muita coisa. Só que o pobre tá acostumado a ser endividado. Duda, você acha que vale a pena eu vender meu carro para quitar minhas dívidas? Depende. Você vai parar de fazer burrice? Porque se você não parar de fazer burrice, daqui a um ano você vai estar sem carro e com dívida de novo. Vai estar muito mais pobre do que hoje. Então, tudo tem a ver com começar a estudar. E aí, uma coisa que eu falo pra animar a galera. Ninguém tá falando de você fazer uma faculdade. Ninguém tá falando de você ir lá pra Harvard fazer um bagulho. Ninguém tá falando de 4 anos de graduação. Não tô falando. Lê alguns livros e assiste alguns podcasts. Quando ele consegue ter 3 mil reais, ele já começa a pensar 2 vezes em comprar besteira. Não que não possa comprar. Só que quando você começa a ter dinheiro e começa... E não tô falando de avareza, de ter o dinheiro por ter. Tô falando do prazer que ele te dá, a segurança que ele te dá, você ter dinheiro. Você já começa a pensar 2 vezes. Caramba, mano. Mas eu juntei 3 pau. Cara, se eu juntasse 10, aí ia ser o bicho, hein? Aí eu paro de gastar com coisinhas o tempo todo, que são prazeres momentâneos, que eu posso ter. Desde que você invista uma parte, né? Só que você percebe que a paz de espírito por ter dinheiro é muito melhor do que você fingir que tá feliz na balada, sendo que você tá todo lascado financeiramente. Por dentro você tá angustiado, você não tá feliz. Você tá na balada lá, com a Heineken na mão e tal, só que por dentro você tá, caramba, velho, será que vai dar pra pagar até o fim do mês minha conta? Você não tá em paz. Na verdade, você acaba potencializando a tristeza, porque você não tá feliz e você tá piorando a situação futura, né? É verdade, você já tá infeliz e tá piorando o negócio, né? Porque uma das estratégias pra você sair do buraco, o primeiro ponto é para de cavar. Verdade. Ah, quero sair do buraco. Para de cavar. Só de você parar de cavar é o primeiro passo, não deixar ele mais fundo. Sim. Ou seja, para de fazer aquilo que tá acabando contigo. Duda, você acha mais importante eu quitar a dívida, montar reserva de emergência ou investir? Nenhum dos 3. O mais importante é você estudar sobre educação financeira. Por quê? Porque se eu quitar a dívida, mas continuar burro, daqui a 6 meses eu tô endividado de novo. Se eu montar minha reserva de emergência, mas continuar burro, a minha vida vai ser uma constante emergência. Por quê? Porque eu só faço cagada, né? E se eu quiser investir sem estudar, eu vou investir errado e vou perder dinheiro. Então é sempre o mais importante estudar. O simples fato de você ter dinheiro para comprar as coisas que vão dar alegria e qualidade de vida para sua família, sem se endividar e sem se lascar para conseguir isso, você já tá num nível que 90% do brasileiro não tá. Cara, se aqui, ó, os seus gastos estão dando mais do que aqui, você tem 2 opções. Ou você diminui aqui os seus gastos, e aí você vai vendo, cara, vou ter que cortar isso, vou ter que cortar a saidinha, vou ter que diminuir o lazer de 300 para 200 reais por mês, ou você vai ter que aumentar a parte de entradas. Cara, isso muda a sua vida, né? Às vezes, Duda, mas eu não quero fazer renda essa a vida inteira. Se você fizer por 1 ano, como a gente fez ali no passo a passo, se você fizer renda essa por 1 ano, você já consegue resolver muitos dos seus problemas. Mas tem sim esse estigma, porque parece que renda extra é coisa de quem tá passando dificuldade. Eu vou ter que trabalhar mais. Então por isso que eu tento mudar
até esse nome, né, de renda extra, né, tipo pra, sei lá, tem que pensar em algum nome diferente pra pessoa entender que não é dinheiro a mais porque eu tô no buraco. É dinheiro a mais porque eu quero ficar rico mais rápido, né? Pra mim, renda extra tem total a ver com a vontade de crescer. Renda extra eu chamo de turbina extra. Boa. Já melhora o nome. Quem quer uma turbina extra? Você quer ir mais longe, você quer ir mais rápido, você quer chegar mais forte, então... Aqui é um motor só se eu posso ter 2, 3, 4, né? Que renda extra é maravilhoso. Boa. Eu falo muito sobre renda extra ser algo pra pobre. Sim. Cara, você tem que fazer renda extra pra sair do buraco e tal. Aí o Thiago Brunet falou, Duda, mas renda extra não é coisa de pobre. Todo mundo tem que ter renda extra. Eu adoro uma renda extra. Aí você vê, olha o tanto de coisa que você tem. Você tem a empresa, você tem seu canal, você dá palestra, você dá aquele negócio lá que sai vocês 3 pelo Brasil, dando curso, imersão, caramba. Você tem livro, você deve ter sociedade com coisa. Sim. Caramba, não é questão de ser pobre ou de rico, é questão de ser burro ou não, você só querer ter uma fonte de renda. Sim. Pra que eu vou querer ter uma? Então o pessoal fala, Duda, você ainda tem renda extra? Claro! Oxe, pra que eu vou querer só a renda do meu canal? Se eu posso ter livro, se eu posso ter palestra, se eu posso ter merchan, se eu posso fazer isso, se eu posso fazer aquilo. Então eu tenho várias outras. Porque a renda extra não é coisa de pobre que tem que sair do buraco. A renda extra é coisa de gente inteligente que quer ter mais dinheiro entrando de formas corretas. Você acha que existe um estigma na renda extra? Acho que sim, é humilhante. Não que é humilhante. É que tem gente, por exemplo, dependendo da renda... Tem. A pessoa tem vergonha de falar que faz Uber pra complementar a renda. A pessoa tem vergonha de vender doce no trabalho pra complementar a renda. E eu falo muito lá no canal, cara, você tem que ter vergonha de ser vagabundo, não de ser trabalhador. Você tem que ter vergonha de ser um pé rapado que não faz nada e fica deitado no sofá com a pança pra fora bebendo cerveja. Vai trabalhar, caramba, né? Vai fazer alguma coisa, hein? Duda, você acha que vale a pena abrir mão da família pra ganhar dinheiro? Eu não acho que vale a pena você abrir mão da família, que eu quero dizer é dedicar menos tempo, né? Eu não acho que vale a pena você abrir mão de família pra ganhar muito dinheiro. Mas se é pra você sair do buraco, vale. Por quê? Porque eu quis sair do buraco pra dar o melhor pra minha família. Pra não levar ali junto, né? Exatamente. Eu vou ferrar todo mundo, então eu prefiro eu me ferrar sozinho e ajudar o resto, né? Então, vale a pena você abrir mão, entre aspas, da família, de lazer e tal, pra sair da pobreza? Vale. Pra mim, deu certo. Foi 1 ano sem viajar, 1 ano sem comprar nada, 1 ano sem ir no shopping. Só que em 2022 a minha vida tava outra. O tanto de renda essa que eu fiz, já quitei meu apartamento. Sim. O meu carro já era quitado mesmo, que era um carro simples. A grana que eu tinha lá do financiamento, que era 1.200, começou a ser grana livre para eu investir ou para eu viajar com a minha esposa. Comecei a fazer um monte de coisa. Então, a frase que eu falo é melhor você trabalhar que nem uma jamanta por 1 ano e sair da pobreza, do que você ser uma jamanta a vida inteira e morrer pobre. Que o meu foco aqui é sempre ajudar o pobre. Porque para mim, ajudar o pobre a sair da pobreza, para mim, tá? Não que tenha certo ou errado. Ajudar o pobre a sair da pobreza é muito mais prazeroso do que ajudar um milionário a ficar bilionário. É muito gostoso você ver uma pessoa que nunca foi viajar de avião me mandando um direct. Duda, tô indo pra Maceió graças aos seus vídeos. Caramba, velho. Você tinha 50 anos, nunca tinha voado de avião, criatura? Nunca! Entende? Isso é muito louco, é muito mais da hora. Então, é o meu prazer fazer isso e ajudar essas pessoas, né? Duda, deixa eu te mostrar um negócio. Ela me mostrou o celular assim, olha isso. Aí, cara, era 5 mil e pouco. Às vezes eu arredondo pra 6 e 5, era 5.700, acho. Primeira vez que eu tenho tanto dinheiro na conta. Obrigado, você que me proporcionou isso. Então você vê, ela tá milionária? Não. Ela tá rica? Não. Só que pela primeira vez, era uma tiazinha, devia ter, sei lá, uns 40, 50, não lembro. Pela primeira vez, ela descobriu o prazer de ter 5 mil positivo na porcaria do saldo, que ela nunca tinha visto isso em 40 anos. Isso é muito louco. E aí talvez quando ela percebe a importância disso, ela começa a desvalorizar coisas mais irrelevantes. Pode gastar? Pode comprar uma coisinha? Pode. Só que a tua cabeça muda. Porque você vê que ter dinheiro não é só ter dinheiro. É paz de espírito, tranquilidade. Você saber que se der algum perrengue com a tua filha, você tem dinheiro pra pagar alguma coisa, comprar um remédio. Então, muda a sua cabeça. E isso é um ponto-chave no meu canal. Pobre deixa muito de enriquecer por querer ficar comprando coisa pra impressionar os outros. Tem essa cultura, que vocês me desculpem, né? Mas eu acho uma cultura imbecil,
que é de viver pra impressionar o outro. Eu quero viver pra impressionar minha esposa, não meu vizinho. Que dane meu vizinho, caramba. Né? Tem gente que compra os bagulho carniça dentro de casa e compra uma roda Arovin no carro pra impressionar o vizinho. Isso é burro demais, mano. Vai, casa lá com o vizinho então, caramba, né? Pô, honra quem tá com você, velho. Pelo amor de Deus. Muito bom. Mas as pessoas são idiotas, né? Que elas querem comprar coisas pra impressionar. Tem até uma frase, né, que fala, né? Você comprar coisa pra impressionar quem não tá nem aí com você, com dinheiro que você nem tem. Então, você se endivida pra comprar coisa pra parecer o gostosão. Pra quem nem gosta de você, talvez. E aí eu até entendo que em alguns casos tem a ver com o teu trabalho, tem a ver com você se vestir bem e tal, mas a maioria é tontice mesmo. É gastar dinheiro porque é burro mesmo e quer impressionar os outros pra pagar de malandrão, sabe? E uma coisa que eu tenho aprendido, né, é que quanto mais a gente ganha, mais a gente quer ter coisas incríveis. Eu queria ter um valor X. Aí eu consegui, alcancei. Caramba, alcancei. Só que eu penso, velho, mas pra eu comprar um apartamento legal pra meus pais e pros meus sogros, hoje em dia aqui em São Paulo é 800 pau um apartamento de 70 metros num bairro legalzinho. Eu preciso ter 1,5 milhão. Então, vai subindo as coisas. No meu livro tem um capítulo, mano, que eu chamo de O Ano do Cão. Foi o meu 2021. 2021, eu trabalhava como CLT, e era aquele trampo que tem uma jornada maior ainda. Eu trabalhava 8 horas e 48, não era 8 horas, né? 8 e 48 e tinha 1 hora e 12 de almoço. Trabalha o horário comercial. Aí quando eu saía de lá, eu ia dar aula particular de música, eu fazia site, eu editava vídeo, porque eu aprendi a editar meus vídeos, então eu editava para outras pessoas pagar uma graninha. Eu tinha uma banda de músicos para casamento. Eu alugava equipamento na parte de banda de casamento, que eu descobri mais uma forma de ganhar dinheiro, então alugava. Que mais? Eu tinha o meu canal de música que me dava ali 50, 60 dólares por mês, complementava minha renda. E de repente surgiu mais um canal, Primo Pobre. Eu poderia ter pensado, velho, não dá, mano. Meu Deus do céu, cara, tinha dia que eu ia dormir 4 horas editando os vídeos de música e eu tinha que estar acordado de manhã cedo pra ir pro trabalho. Aí eu pensei, mano, meu Deus do céu, velho, mais um canal, Duda, você é burro, velho, para, Duda, para com isso. Só que eu pensei, caramba, o bagulho tá crescendo muito rápido. Quer saber, mano? Eu vou fazer desse ano aqui o ano do cão. Vou trabalhar que nem uma jamanta, vamos ver onde é que vai dar. No final do ano eu pedi conta do meu emprego. Deixei de ser CLT, o meu canal começou a me dar muito mais dinheiro que o meu salário. Hoje eu sou um youtuber, mas por quê? Porque eu não fui frouxo. Sabe, era difícil? Era. Eu falei pra minha esposa, falei, amor, esse ano aqui você vai me ver menos. Eu vou trabalhar que nem uma besta. A gente não vai ficar fazendo comprinha, a gente não vai viajar, mas vai valer a pena em 2022. Deu certo? Agora, por exemplo, eu tô sonhando com o quê? Tô mexendo uns pauzinhos aí pra entrar no setor imobiliário. Só que eu quero ter uma empresa tão da hora, não para eu ter 2 Ferrari e um jatinho, para que eu possa dar um apartamento por mês no meu programa Pobre Show para os seguidores. Entende? Tipo, você vai criando um bagulho cada vez mais louco, que não tem a ver comigo. E eu sei que tem gente que não pensa assim. Tem gente que pensa, Duda, mas eu quero ter uma Ferrari e um Porsche. Tenha. Eu não vejo problema nisso. Agora, o que eu acho zoado da riqueza é a pessoa que cresce só para ela mesma. Sabe, a pessoa não ajuda ninguém, não beneficia ninguém. E isso eu dou graças a Deus, porque todo dia eu oro ali, faço meu devocional falando, Deus, não deixa que o dinheiro me corrompa. Eu não quero ser cegado pelo dinheiro. Eu já tô ganhando um dinheiro que eu nunca imaginei que eu ia ganhar na vida. Só que isso não mudou em nada na minha vida, sabe? E não é... Vou dar um exemplo. Hoje, eu vim pra cá, eu vim de trem. Por que, Duda? Você não tem dinheiro pra pagar Uber? Tenho. Você não tem carro? Não, carro eu até tenho, mas é que minha esposa ia usar hoje e a gente só tem um carro que não faz sentido ter 2, né? Eu poderia vir de Uber, mas eu gosto de andar de trem, porque quando eu ando de trem eu conheço as pessoas que me seguem. Então vindo pra cá, eu tirei foto com um monte de gente dentro do trem. Encontrou a galera? Hoje, vindo pra cá, eu tava no vagão, tava de boa lá, de repente eu vi um cara sentado lendo o meu livro. Aí eu fiz um videozinho, galera, quando você tá no trem e vê um cara lendo teu livro assim, sabe? São coisas que eu amo, entende? Mais do que se eu tivesse que andar num carro blindado escoltado. Você tem essa Street University da organização financeira. Sim. Essa linguagem da rua, linguagem do povo, linguagem real. Não é aquela linguagem acadêmica. Aquela linguagem conectada na realidade. E aí eu sei que tem gente que vai me chamar de escasso. Ontem eu gravei com o Pablo Marçal, ele me chamou de escasso. Tudo bem, né? Tudo bem. Né? Eu penso assim, eu tô feliz. Fale mais.
eu não me importo muito com coisas luxuosas. Só que eu reparo que quanto mais eu enriqueço, mais coisas da hora eu quero fazer pros outros. Legal, cara. Então, enquanto eu puder ter essa vida simples, eu espero ter, porque eu gosto. Pra mim, eu acho que isso é o maior poder da riqueza. Você fala assim, cara, eu tenho acesso, mas eu não preciso. Por quê? Porque eu não quero. Eu acho isso legal. Boa. Né? Quando você tem acesso e você precisa, parece que isso vai te dar uma permissão coletiva de uma aceitação social, aí você tá num mato sem cachorro, velho. E é legal isso que você falou também de você... O simples fato de você poder comprar, mas escolher não comprar, ele é legal. Eu acho o mais real aí. Isso aí, ó. A galera, gente, deixa os comentários, dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, tamo junto. Mais uma vez. Galera, um forte abraço. A gente se vê no próximo. Valeu! Valeu, pessoal. Tchau.